Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia dominical, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum tipo de inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, neste domingo as leituras proclamadas são Sabedoria, capítulo 12, Salmo 85 e a Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. No 16º domingo do tempo comum, continuamos com as parábolas do reino que são contadas por Jesus. Na liturgia de hoje, mais 3 parábolas: o semeador, a semente de mostarda e o fermento. A primeira leitura, retirada do livro da Sabedoria, capítulo 12, fala-nos sobre força, indulgência e clemência, enquanto que a segunda leitura faz um aceno sobre a verdadeira oração. É o Espírito que reza e intercede por cada um de nós e em cada um de nós. O que será que podemos retirar desta liturgia tão rica para ser aplicada em nossas vidas? Nunca devemos nos esquecer que a Sagrada Liturgia é um rico tesouro do céu que Deus oferece como dom a ser empregada na vida de cada um de nós. Então comece a prestar cada vez mais atenção, a fim de que nada escape aos seus ouvidos, e assim possa encontrar morada em seu coração a verdadeira e sapientíssima palavra de Deus. Quando falamos de força, logo vem em nossa mente a origem dessa palavra, que nos arremete a virtus, que do latim se translitera ao nosso português em virtude. Segundo São Gregório de Nissa, a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Bem sabemos que existem as virtudes humanas e as virtudes teologais. Humanas, prudência, justiça, fortaleza e temperança. Teologais, fé, esperança e caridade. Virtudes humanas ou cardeais. Cardeal, vindo do latim, é cardo, que se traduz em eixo, e é precisamente deste eixo que as demais virtudes ou hábitos bons devem se desenvolver. E quando se fala virtude teologal, refere-se ao estudo sobre Deus, Teologia, estudo sobre Deus. Então, as virtudes teologais devem ser oriundas diretamente do céu. As virtudes humanas podem ser adquiridas e conquistadas com muito esforço de cada pessoa, isto é verdade. Enquanto que as virtudes teologais são doadas por Deus, especialmente a partir do batismo que cada fiel cristão recebe. Realmente se trata de uma força adquirida ou doada ao ser humano para que tal pessoa desenvolva os bons hábitos em sua vida diariamente. Certamente
seja de uma forma ou de outra, é um dom doado por Deus, que a partir da união de cada fiel com Cristo, receberá a sua parcela merecidamente. Um dom e disposição que desemboca no sentido profundo da oração mística que vemos desabrochar na reflexão da segunda leitura de hoje, né? A verdadeira oração é aquela a qual é o próprio Deus quem nos incita a rezar. Você nunca ouviu dizer algo parecido do tipo: tal pessoa está inspirada neste dia ou neste momento, significando que aquela pessoa está sob a moção de Deus. É isto que o apóstolo está relatando na segunda leitura de hoje. É o próprio Deus quem nos inspira a rezar a verdadeira oração. Por isso devemos nos concentrar constantemente em cada oração que fazemos em nossa vida diária. Tal mistério que Deus opera em nós, o mistério da oração inspirada, será muito útil para entendermos o sentido de cada ensinamento de Jesus, como, por exemplo, as parábolas que escutamos no Evangelho de hoje. Hoje, a parábola do semeador, parábola do grão de mostarda e também do fermento. É bem verdade que eu li o Evangelho mais curto, de São Mateus, capítulo 13, versos 24 a 30. E por isso, no Evangelho que eu proclamei, está faltando ainda as duas parábolas de mostarda e sobre o fermento. Mas isso não há problema nenhum, nós continuamos na mesma linha de reflexão. Então, notem que uma das visões é aquela qual nunca devemos cochilar em nossa vida clerical ou leiga, pois bem sabemos, como diz São Pedro, em uma de suas cartas, ele diz assim: vigiai, pois o diabo rodeia como um leão a rugir buscando a quem devorar. 1 Pedro 5:8. Repare bem que se cochilarmos, o diabo plantará a semente que é parecida com a semente do Verbo encarnado. Ora, em determinadas repartições, sejam temporais, repartições civis ou mesmo repartições eclesiásticas, se o ser humano não se cuidar, não estiver desperto, o inimigo vem à noite sorrateiramente e planta uma semente maligna, como nós estamos vendo no Evangelho de hoje. Nosso Senhor diz que não se deve arrancar o joio antes do tempo certo, pois quando as duas sementes crescerem juntas, as duas são muito parecidas e corre-se o risco de pensar estar arrancando uma e pode ser que está arrancando outra, ou vice-versa. Por isso, o bom cristão, sobretudo nos tempos atuais, deve estar em estado constante de vigília, a este exemplo que eu dei da primeira carta de São Pedro, a fim de aprender a discernir, a identificar na seara do Senhor quem é joio e quem é trigo. Ora, infelizmente, o joio se disfarça muito bem de trigo e é erva daninha, nós bem sabemos, enquanto que o trigo é bom fruto. Então, notem bem a importância de cada fiel praticar aquilo que é virtuoso para adquirir os bons hábitos, como iniciamos a refletir no início desta pequenina ponderação. Quando o fiel se dedica e aprende a ser uma pessoa virtuosa, o Espírito de Deus vem em seu auxílio, é bem verdade, e rezando em nós e nos ensinando a discernir o que é trigo e o que é joio. Por isso, até o tempo certo da colheita, o Senhor quer que cultivemos em nós a pequena semente que Ele semeou em cada um de nós,
especialmente aquela semente do dia do nosso batismo, que recebemos no dia que fomos batizados. E se assim o fizermos, mesmo que seja uma pequenina semente batismal na nossa vida, como a semente de mostarda que é citado no Evangelho de hoje. Tal semente crescerá e dará muitos bons frutos. Mas, lembre-se, devemos cultivá-la praticando as instruções de Jesus. Ou ainda podemos deixar nos misturar, se assim podemos dizer, com a verdadeira massa que já foi levedada por Jesus e que para nós cristãos, dentro desta reflexão, podemos aqui enxergar aquela boa massa, de Jesus, que é a instituição da Eucaristia. Devemos então misturar a nossa massa humana, a nossa vida de pessoas frágeis e débeis, misturá-la à Eucaristia. E assim teremos a nossa vida totalmente transformada e levedada. Ainda mais, se adquirirmos a virtude e os bons hábitos de receber a Eucaristia em estado de graça, quanto não podemos crescer em nossa vida espiritual e sacramental, precisamente como o fermento faz com a massa. O fermento, quando soma-se a massa, ela é levedada. A Eucaristia, quando ela entra na vida do bom cristão em estado de graça, a Eucaristia pode fazer que o cristão cresça ainda mais em suas virtudes e em seus frutos constantemente. Bom, poderíamos continuar a reflexão com tantos ensinamentos bastante edificantes para esta ocasião. Contudo, e infelizmente, o tempo de nossa reflexão já reclama o seu término. Se for o caso, escutem mais uma vez esta reflexão e não deixem de compartilhar com seus familiares, amigos e redes sociais. Evangelize junto com todos os padres, divulgando as reflexões diárias que vocês escutam da Santa Mãe Igreja. Não importa de qual padre seja a mensagem, se for uma mensagem autêntica, fidedigna ao Evangelho, então divulgue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.